E aí, pessoal, questão de número 62 do capítulo 5 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aí na parte de aplicações da segunda lei de Newton, né, que é a parte final da lista de exercícios. A questão 62 ela pede o seguinte: na figura mostra um bloco de 5 kg sendo puxado em um piso sem atrito por uma corda que aplica uma força de módulo constante de 20 newtons e um ângulo θ que varia com o tempo. Letra A. Quando o ângulo θ chegar a 25 graus, qual é a taxa de variação da aceleração do bloco se θ for 2 vezes 10 a menos 2 graus por segundo vezes t? Então, nós temos aí uma função um θ que é em função do tempo. E na letra B, ele pede a mesma função, só que agora com o sentido inverso, né, com o valor negativo, né, menos 2 vezes 10 elevado a 2, t, né, que multiplica t. Então, o nosso ângulo θ depende aí do tempo, né? Então, ele varia em função do tempo, representado ali pela cordinha sendo puxada pela mão. Então, ele quer uma situação da taxa de aceleração do bloco para quando o θ chega a 25 graus e quando o θ chega a menos 25 graus ali em relação à horizontal, né? O nosso semieixo positivo x. Então, nós temos aí a nossa figura representando o bloquinho sendo puxado com o módulo da nossa força, formando um ângulo diferente de zero e de módulo constante de 20 newtons. Lembrando que ele quer a taxa de variação da aceleração. Então, ele não quer a aceleração em si, mas sim a taxa com que essa aceleração está sendo modificada. Nas decomposições de vetores, nós temos a força-peso do nosso bloco, nós temos a força normal, o nosso ângulo aí que vai variar em função do tempo, a componente y da nossa força, né, já que o módulo da nossa força não está paralelo a nenhum dos nossos eixos orientados, né, nem x nem y. Então, podemos decompor para facilitar a nossa vida. Então, a componente y é o módulo dessa força vezes o seno de θ, já que essa componente é o cateto oposto ao ângulo. E o cateto adjacente fica sendo aí a nossa componente x, que por conseguinte fica sendo o módulo dessa força vezes o cosseno do ângulo. No eixo y não há movimento, né? A caixa nem sobe nem desce. Então, fica que a força-peso é igual às outras duas componentes das forças, né? A força normal e a componente y da força. Então, a força resultante é nula, então fica essa análise. O que nos interessa é o eixo x, né? Já que nós temos o movimento nesse eixo. A única força que atua nesse eixo é a componente x do próprio módulo da força atuante sobre a caixa. Então, nós temos aqui a força resultante é igual à componente x da nossa força. Podemos escrever cada uma desse termo com os seus respectivos valores, né? A força resultante é a massa do bloco vezes a aceleração que atua sobre ele, que é igual ao módulo da força aplicada vezes o cosseno de θ, né? Já que a componente x tem esse valor. Como a gente quer algo relacionado à nossa variável da aceleração, a gente pode isolar essa variável e nós escrevemos a equação dessa forma. Módulo da força, cosseno de θ sobre m. Mas o que ele quer é a taxa de variação da aceleração. Ora, se a gente lembrar lá do capítulo 2 dos Fundamentos de Física do Halliday, ou de qualquer capítulo que fale de velocidade instantânea ou taxa de variação de alguma função, você entende que a gente está falando de derivada. Então, quando a gente tenta calcular a taxa de variação de alguma variável, a gente está falando da derivada dessa variável, já que a gente quer ela em um certo instante, né? Nesse caso aqui, em um instante de tempo. Como a gente vê lá em velocidade instantânea, aceleração instantânea e por aí vai. Então, nós podemos escrever essa equação como sendo a derivada em função do tempo. Então, o nosso lado esquerdo da igualdade fica como sendo a derivada da aceleração sobre o tempo. E, obviamente, que o outro lado também vai ser escrito como sendo a derivada da função sobre o tempo. Então, nós temos aí a
nós temos aí já escrito a taxa de variação da aceleração, que é o nosso dA/dt. Então, está aí o nosso valor, que acho que é o termo que a gente quer. Então, basta a gente resolver aí o lado esquerdo da nossa equação, né? Que é o nosso df cosseno θ sobre m dt. Então, vamos resolver essa derivada. A gente pode tirar de dentro dos parênteses tudo aquilo que é constante, né? Porque já que ele nos anuncia, né? Ele nos dá a informação de que a força aplicada ela é constante, então ela não é variável com o tempo. Então ela pode sair dessa derivada. A massa também é presumível que ela não muda, né? Então ela sempre possui o mesmo valor. Então a massa também sai dessa derivada. Então podemos escrever a nossa equação dessa forma. Então nós temos aí f sobre m d cosseno θ dt. Então nós temos ali um cosseno de θ. Θ que está variando com o tempo. Porém, nós temos ali uma função cosseno. Então, nós temos aí um probleminha para resolver essa derivada, que ela não é resolvida de forma simples. A gente vai precisar da regra da cadeia para resolvê-la. Então, para relembrar a regra da cadeia, nós temos o seguinte, né? A derivada de uma função por outra função, né? É a derivada dessa função vezes a derivada da função mais interna. Que nesse caso aí, quem seria o nosso fg de x, né? Seria o cosseno θ de t. E o nosso g de x é o nosso θ de t. Então, seria aí que essa nossa derivada seria cosseno de θ de t, daria menos seno de θ de t, né? Porque a derivada do cosseno é o menos seno. E a derivada de θ de t? Aí fica somente mesmo dθ sobre dt, né? Já que a gente não sabe como derivar esse θ. Né? Então, vamos deixar em termos da derivada mesmo. Então, escrevendo ali na nossa equação, ela vai ficar, né, substituindo ali, nós vamos ter nosso dA dt igual a menos f sobre m. Esse menos é por conta dali do menos seno, tá? Quer dizer, que a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, multiplicando, né, sinais diferentes, negativo, né? Dá o valor negativo. Então, nós temos f sobre m, né, menos, né, f sobre m, seno de θ, dθ dt. Então, nós temos aí uma segunda derivada que nós conseguimos resolver, porque ela está dada ali na letra A e também na letra B. Então, quem é dθ dt? Bom, tá ali, né? Já que a gente quer a derivada da função de θ, ali está a nossa função, né? Que é 2 vezes 10 a menos 2t. E como a gente está derivando em relação a t, né? Então esse t some. Então a nossa derivada de θ em função de t é simplesmente uma constante. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então o que é que nós podemos fazer, né? A questão dá uma sugestão para a gente converter para graus radianos, né? Então isso aí está 2 vezes 10 elevado a menos 2 em graus, né? E aí, para converter em radianos, π sobre 180. O que vai dar aí 3,49 vezes 10 elevado a menos 4 radianos por segundo. Então, esse é o valor da nossa derivada θ, em função do tempo. Então, podemos escrever esse valor ali no nosso lugar de dθ dt. E aí ficamos com a taxa de variação da nossa aceleração em função do tempo como sendo menos a força, que é 20 newtons, sobre a massa, que é 5 quilos, vezes seno de θ, que é 25 graus, vezes a taxa de variação do ângulo θ em função do tempo, que é de 3,49 vezes 10 elevado a menos 4 radianos por segundo. E aí, resolvendo, nós temos aí que a taxa de variação da aceleração em função do tempo é de menos 0,000589998 metros por segundo ao cubo. Escrevendo em notação científica, né?
para eliminar ali, deixar só os algarismos significativos, nós vamos ter que a taxa de variação da aceleração em relação ao tempo, na letra A, é de menos 5,9 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo ao cubo. Na letra B, ele pede o inverso, né? Então, a gente nem precisa desse trabalho todo que a gente fez agora, pois como a gente já tem a equação base para se usar, basta apenas agora a gente substituir os valores. Então, nós já temos a nossa equação pronta, né? Que a gente já organizou ela de forma a facilitar a nossa vida. Basta agora só substituir os valores, né? Com a diferença que agora a nossa taxa de variação do ângulo em função do tempo agora se apresenta com um valor negativo, como pedido na letra B. Então, a forma de resolver vai ser a mesma, a única diferença é que se acrescenta o sinal negativo. Então, vai ficar 3,49 vezes 10 a menos 4 negativo. O que vai nos dar o mesmo valor da letra A, só que agora com o sinal positivo, né? Então, a taxa de aceleração para o caso B vai ser de 5,9 vezes 10 a menos 4 metros por segundo ao cubo. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado na compreensão da resolução. E qualquer dúvidas, coloque aí na caixa de comentários, curte e compartilhem. E até a próxima questão.